o fim do dashboard. É a decisão automatizada por inteligência artificial e a melhor decisão. É essa consciência que a gente tem que trazer para a indústria. A indústria ainda não vê o dado como um ativo. Indústria Inteligente, o podcast da Oransys. Está começando o podcast Inteligência Industrial, podcast que traz tendências, inovações que estão transformando o universo da manufatura industrial, onde a gente discute as melhores práticas e traz histórias inspiradoras sobre líderes e especialistas, como os que estão aqui hoje com a gente, os nossos convidados, que são o Flávio Maeda, fundador e VP, vice-presidente da BINC, e também Head Digital Services da AFRE para a América Latina. Maeda, obrigada pela sua presença. Por favor, fala um pouco da história da BINC aqui para a gente começar a esquentar essa conversa. Obrigado, Lígia. Primeiramente, agradecer aí pelo convite, a honra aí de estar abrindo essa série aí de podcasts de vocês, Inteligência Industrial. Saudar meu amigo Moretti aí que está com a gente. Um prazer aí estarmos juntos aí nesse primeiro episódio. Bom, meu nome é Flávio Maeda, eu sou engenheiro mecatrônico de formação, me formei na área mecatrônica desde o início, ligado nessa questão de TI industrial, então trabalhando nessa área de TI, tecnologia, software para a indústria há mais de 20 anos, acho que quase 25 anos aí nessa área. Nessa jornada também aí eu decidi empreender, assim também como meu amigo Moretti aí vai contar daqui a pouco, né? Eu fui empreendedor aí por 15, 16 anos, empreendedor que eu digo assim, sempre é empreendedor, né? Mas com a minha empresa, que era a Conitec, trabalhava na área de SAP para a indústria, mas nesse meio do caminho também eu entrei no mercado de IoT, Internet of Things, a Internet das Coisas. Eu fui um dos pioneiros aqui no Brasil do tema e culminou na criação da BINC, tá? Que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas, que eu vou contar para vocês um pouco a história também. E a criação da BINC, ela acabou sendo um acontecimento acidental, não foi planejado, eu nunca fui do mercado associativo, fui sempre empreendedor, então a BINC surgiu por uma necessidade, né, empreendedora, que eu vou contar a historinha para vocês. Mas hoje, olhando em retrospecto, né, a gente vê que tem tudo a ver a BINC existia aí para esse mundo de internet das coisas, que na internet das coisas era necessariamente um quebra-cabeça, uma combinação de diferentes tecnologias, de diferentes skills profissionais, uma combinação de diferentes empresas. Para você ter a internet das coisas, necessariamente você tem que combinar os dispositivos, o hardware, a rede, a conectividade, o software, a nuvem, a analytics, agora vindo a inteligência artificial, né, bem forte. Nenhuma empresa faz tudo isso sozinha, então é super a ver aí a questão da associação. Mas por que eu falei que ela foi uma coisa acidental, né? Porque lá em 2009, quando eu entrei nessa área de IoT, eu estava nos Estados Unidos pela minha empresa Conitec, visitando um grande amigo meu, que é um empreendedor americano, e estava lá na Pensilvânia, e aí ele estava lá na empresa, no escritório dele, ele me explicou aí, no quadro branco lá da empresa, pela primeira vez eu vi o IoT, que eu nunca tinha ouvido falar, me apaixonei ali pela ideia, pela proposta. Ele estava criando, na startup dele era ThingWorks, ele estava criando a primeira plataforma de IoT, não sei se exatamente a primeira plataforma de IoT, mas com certeza a primeira plataforma de IoT industrial. E nós assinamos um contrato para trazer a representação da empresa dele, a ThingWorks, para o Brasil. E aí eu cheguei em 2009 aqui de volta para São Paulo para falar de IoT, ninguém sabia o que era isso, internet das coisas na época. E aí eu decidi criar um meetup, que na época estava muito incomum, né, os meetups, os encontros de tecnologia, e eu criei o meetup, o Internet das Coisas na Prática, tá? Então, começamos a falar, fazer as reuniões, diversas pessoas apareciam, mas muito ainda para explicar o que era IoT, aonde que usava isso, muito parecido no estágio que a gente está com a inteligência artificial agora, né, pela todas as outras ondas que a gente já passou de blockchain e tudo mais. E aí o Meetup foi crescendo e chegou lá em 2015, eu tive contato
com um projeto também de fora, um outro projeto, que era um projeto chamado The Things Network. Surgiu lá em Amsterdã, na Europa, lá na Holanda, e era um projeto bem bacana, que era bem prático mesmo também, como tinha, né, mais ou menos na linha do Meetup que a gente fazia, que a ideia era criar uma rede de internet das coisas, crowdsourced, crowdfunded, as próprias pessoas criavam os dispositivos, ou compravam os gateways, montavam a rede. E aí a gente trouxe o projeto aqui para o Brasil e fomos lá ver, né, como que a gente importava os equipamentos, como que a gente certificava os dispositivos de radiofrequência no Brasil. E aí, de repente, a gente descobriu que essa tecnologia que a Things Network usava, que ela era a LoRaWAN, estava só começando, hoje é muito comum, está bem divulgada no Brasil, grandes empresas já trabalhando. A gente descobriu que a LoRaWAN a gente não conseguia certificar por conta da regulamentação de radiofrequência. E aí a gente foi lá para Brasília, batemos lá na Anatel, para falar, olha, a gente quer usar essa tecnologia, tem um grande potencial para o Brasil, começar alguns projetos aqui. E eles perguntaram, desculpa, que é o clima de São Paulo, né? Eles perguntaram para mim, bom, mas quem são vocês, né? Aí a gente falou, a gente é um Meetup de IoT de São Paulo. Aí não deu, né? Voltamos para casa e uma das pessoas do grupo, um dos fundadores da ABINC também, falou, vamos criar uma associação que aí a gente tem a legitimidade para tratar do tema com as agências, aí, principalmente a Anatel. Então, lá para o final de 2015, começo de 2016, surgiu a ABINC. Hoje é uma associação que está bem relevante no mundo de tecnologia. Eu diria que nessa área de transformação digital é a principal associação. Sem dúvida, na área industrial, era a principal associação para o tema Internet das Coisas, para o tema de transformação digital. E quando a gente fala industrial, né, não é industrial só a indústria, como a gente normalmente está acostumado aqui no Brasil, mas é um industrial como um tema mais abrangente, que envolve não só as fábricas, mas logística, energia, saúde também entra no conceito de industrial, o agronegócio, muito alinhado também com a visão que a gente vai falar daqui a pouco lá do evento em Barcelona, tá? E, bom, nesse tempo eu passei então agora a ser um intraempreendedor, estou trabalhando numa multinacional, que é a EIFRE, responsável aqui por digital nessa área industrial, continuo imerso nessa área industrial, na área de tecnologia, e tocando a ABINC aí também para frente, né, e crescendo aí com a associação. Daqui a pouco a gente vai falar mais aí da questão do evento em Barcelona, né, e um pouco aí então do que tem acontecido aí em IoT no Brasil. Maravilha, estamos ansiosos para ver as suas contribuições, muito obrigada. E o outro convidado, que é metade convidado, metade anfitrião, Márcio Moretti, fundador da Oransys e também é chairman do board da Oransys, palestrante, é rotariano e é um inspirador aí do mundo industrial, vocês vão ver na prática aí com a fala dele. Fala um pouco da gente, Moretti. O Maeda, ele fundou a ABINC em um momento em que a ABINC surgiu para desbravar a regulação e a transformação da cadeia industrial como um todo. E nesse mesmo tempo você fundava a Oransys, que cuida do coração da cadeia industrial e venha com a proposta de fazer esse coração bater mais rápido, né? Melhorar a transformação e a produção, né, na prática. Então, por favor, fala um pouco da gente Oransys, de você, como surgiu a ideia, de como você está hoje e principalmente onde você está hoje, que eu acho que vai ser o ponto de partida para a gente trazer o assunto da vez. Legal, Lígia, obrigado inicialmente pelo convite, parabéns pela iniciativa desse podcast. Eu acho que é necessário que se compartilhe conhecimentos para a gente construir um mundo melhor, um mundo mais produtivo, onde todos possam usufruir de todos os bens produzidos pela humanidade, né? Cumprimentar meu querido amigo Maeda, acho que foi o IoT que nos aproximou, a gente se conheceu através da internet das coisas, né? Bom, minha história começa na indústria farmacêutica, com 18 anos de idade, trabalhando para uma grande indústria farmacêutica suíça.
e como analista de sistemas desenvolvendo software para a área de produção, integrando com os sistemas de gestão da empresa na época, né? E ainda muito novo, com 23 anos de idade, eu deixei essa indústria farmacêutica para fundar a minha primeira empresa, minha primeira startup, chamava-se Active, e ela produzia software para produção industrial, um software que nós denominamos de MES, Sistema de Execução de Manufatura. Essa empresa cresceu e mais da metade de todo o medicamento produzido na América Latina era feito com o nosso software. Então ela recebeu uma oferta, foi adquirida em 2011 pela Siemens. Resumindo bem a história, né, me tornei executivo de vendas da área comercial desse tipo de solução na Siemens para a América Latina, e em 2014 senti o chamado de voltar para o mundo das startups, né, com aquele espírito inovador, né? A gente sempre teve essa gana por inovar, de criar valor, esse desejo de criar valor para o cliente através da tecnologia, onde a tecnologia é um meio e não um fim em si, né? Nós fazemos uso da tecnologia para criar valor para o cliente. O que é valor para o cliente? Para o cliente, o que interessa é aumentar a produtividade, é reduzir custos, é reduzir riscos da sua produção. E nós encontramos na tecnologia meios, como transitamos nos dois mundos, no mundo da indústria e no mundo da tecnologia, ligando esses dois mundos para trazer esse ganho de produtividade, segurança, de qualidade para os nossos clientes, bem focados no mundo de life sciences, né? Mais especificamente indústria farmacêutica, cosmética. Bom, essa é a minha breve história. Eu conheci o Maeda numa situação de concorrência, estávamos concorrendo num projeto e acabamos nos encontrando, e tive a oportunidade de receber o convite dele para participar do primeiro congresso de internet das coisas que aconteceu, se não me engano, em 2017 ou 2016 em Barcelona. 2017, Perfeito, aí a concorrência virou parceria e não acabou mais. Virou parceria, virou amizade, né? A gente troca muita informação, se ajuda mutuamente. Excelente. Muito bem, então vamos começar o nosso papo sobre IoT Solutions World Congress de Barcelona, que é onde você está hoje, né, Moretti, aí na Espanha, e acabou ficando, imagino que gostando tanto, né, que escolheu estar aí. Muito bem. Eu estou pertinho, estou a 600 quilômetros de Barcelona, estou em Madrid, mas sim, na Espanha. Excelente, excelente. Vamos lá, gente. Então, antes de falar do evento propriamente dito, queria que vocês falassem da importância e da relevância de eventos como esses, né? A BINC, ela é embaixadora do evento e o Moretti é um grande entusiasta, né? Esteve presente aí nas últimas edições. Eu acho que vale a pena a gente abrir uma discussão sobre espaços como o podcast Inteligência Industrial e eventos como esse para fortalecer o setor e para trazer mais informação e mais relevância aí para os profissionais em geral. Qual que é a opinião de vocês? Bom, deixa eu falar então um pouco, acho que da questão aí do que é o evento, né? O IoT Solutions World Congress é promovido pela FIRA de Barcelona, que é uma empresa, é a mesma que produz o Mobile World Congress. Na verdade, o IoT surgiu dentro do Mobile World Congress, que é mais voltado hoje em dia, né, para telecomunicações, né, para todo o mercado gigante, é um evento gigante também, né, de telecomunicações. Mas com o passar do tempo eles viram que o IoT estava crescendo muito dentro do evento e fizeram um spin-off, e em 2016 criaram o IoT Solutions World Congress. E aí o que você perguntou, Lígia, essa questão, acho que, né, da importância dos eventos, acho que a gente viu na pandemia aí que tem uma coisa que os eventos digitais não substituem, que é o networking, é o contato. Somente nesse mundo de IoT, é você ver o dispositivo, é você pegar, é você falar com as pessoas. E principalmente nesse mundo de IoT também, essa questão que eu comentei, né, o IoT ele é necessariamente um quebra-cabeça, um Lego, que você combina várias tecnologias. Então, um evento no mundo de IoT é muito, muito importante, né, muito essencial, porque num local só você vê toda a cadeia do IoT, o cara que tem o hardware, o cara que tem a rede, o cara que tem então o dispositivo, o software, a plataforma, e aí a gente se atualiza disso tudo, né? Lá atrás, em 2016, que foi o primeiro evento, e desde 2016 a BINC é embaixadora do evento no Brasil, quer dizer, a gente promove o evento no Brasil para levar executivos, né, brasileiros lá para o evento,
mas ele fez parte também, né, de uma coisa que a gente não tem muito aqui no Brasil, né, de uma estratégia, no caso lá da Catalunha, né, onde a Barcelona está, de criar, né, se posicionar a Catalunha, a Barcelona como um hub de inovação para IoT. A gente está falando aí quase 10 anos atrás, que eles começaram essa estratégia, atrair startups, atrair empreendedores também. A gente teve sempre uma parceria muito forte com a Axio, que é tipo uma câmara de comércio da Catalunha no Brasil, para promover esse evento lá. Então, primeira edição 2016, aí em 2017 a gente fez a primeira delegação, que a gente levou tanto representantes do governo brasileiro como empresários, executivos. Foi nessa que o Moretti foi pela primeira vez, né? Então, acho que é isso, né? Questão do evento no mercado de IoT, essa importância, né, de fazer networking, de conhecer o que está acontecendo de mais novo no evento. E, claro, a gente passou também por várias ondas, né, desde 2016. Em 2017 se falava muito da IoT, mas também teve um congresso paralelo lá, que foi o congresso para blockchain e cripto. Então, estava surgindo o blockchain, né? Acho que o Moretti lembra lá, um monte de empresas falando de ICOs, né? Que hoje em dia nem se fala mais nisso, né? Mas que estava bombando lá os Initial Coin Offerings, um monte de ideia de blockchain para IoT, para um monte de coisa. Então, e esse ano, né, não poderia deixar de ser a bola da vez, a IA, né? Então, eu vou deixar para o Moretti depois comentar, né, a questão da IA no IoT, mas a gente já tem até um nome para isso, né, que é o AIoT. Olha! O Artificial Intelligence of Things, combinando o IoT. Inclusive, só um parênteses, a BINC apoiou a criação lá pela PUC Campinas de um primeiro laboratório de AIoT no Brasil. Então, a gente viu a questão do AI muito forte e teve também, em paralelo esse ano, um congresso de cibersegurança, que também é um tema que tem tudo a ver com a IoT. A IoT não existe sem segurança, né? Então, esse daí acho que foi o destaque, a importância do evento. Mas o Moretti pode complementar com... Eu estava muito ocupado esse ano lá, também a gente levou mais uma delegação de brasileiros, de organizar tudo lá, e o Moretti teve possibilidade, acho que, de prestar mais atenção lá nas palestras, né, Moretti, no congresso. Eu estou escutando falar aqui, mas lembrando, muito importante para mim, para minha empresa, porque muitos dos insights, das ideias que nós colocamos em prática foram tirados desse evento aí, sabe? Eu estou vendo você falar do IoT, e hoje a gente fala de IoT com a maior naturalidade, né? Mas naquele ano, IoT era um bicho, cara, era um bicho, ninguém sabia o que era isso. A pessoa falava, a geladeira vai ter internet, ela vai comunicar com o mercado. Eram umas ideias assim, tipo, né, umas fantasias do que seria a internet das coisas, né? E eu lembro que quando a gente começou a Oransys, eu, o André, Sodré, meu sócio, o Roger, a gente ia nas indústrias contar a história de internet das coisas e tinha que desmistificar esse negócio. Você tinha que falar, vamos entender o que é a internet das coisas aqui, né? E na época eu lembro que eu criei um slide que era uma nuvenzinha assim, tipo, representando a internet, contava a história, né? Falava, quando a internet surgiu, a gente lembra, né? Era linha de escada, lenta, e a internet meio que servia para você, era um ambiente meio universitário, trocar conteúdos, acessar um conteúdo de outro, música, tinha um certo medo, e ela foi, ou seja, os computadores que eram ligados no máximo dentro de uma rede, dentro de cada indústria, passaram a se ligar globalmente, né? Então, isso trouxe um montão de oportunidade de transformação digital. Eu vejo, por exemplo, o mercado financeiro no Brasil, os bancos, os primeiros que adotaram isso, porque o banco naquela época já mandou um CDzinho para sua casa, né? E falou, você instala esse programa aqui e você vai acessar e você vai fazer a transferência de dinheiro direto do seu computador, né? E isso já foi abandonando ali as assinaturas, indo para assinatura eletrônica, mudando o processo dos bancos na primeira fase da internet, né? Só que logo na sequência chegam os smartphones, né? Alguns anos depois, né? Talvez uma década depois, chegam os smartphones. E aí, não eram só mais os computadores que estavam conectados na internet, as pessoas passaram a estar conectadas na internet. Então agora você tem pessoas e computadores e empresas conectadas numa grande rede, né? E abriu-se 1 milhão de oportunidades.
né? Dessa conexão surgiu negócios que não existiam, como um Uber, um iFood, o Waze, que são produtos dessa conexão dos smartphones com a internet, do mundo conectado, não é verdade? Então, e os bancos, de novo, deram outro passo. Os bancos, o mercado financeiro está sempre muito à frente nessa coisa da transformação digital. Tanto que hoje os bancos mais modernos já nascem digital, nem a agência tem, né? Porque não precisa, não tem, esse é um paradigma do passado, ter uma agência bancária, né? Um banco é necessariamente uma empresa que transita dados, gerencia dados, informação, né? Todo mundo conectado. E aí, nessa época, a gente falava, quando chegou a internet das coisas, a gente falou, o que veio a ser essa internet das coisas? As coisas que seriam as coisas, qualquer coisa, um carro transportando um passageiro, um caminhão transportando uma entrega, uma linha de produção produzindo um determinado produto, invasando uma água, invasando um medicamento, no caso da indústria que eu atuo, e essas coisas poderiam, então, se conectar com a internet. E aí, uma vez que ela está conectada, ela faz parte desse universo internet das coisas. É mais conceito do que tecnologia, né? Na minha opinião. E uma vez que as coisas passam a estar conectadas na internet, então você tem computadores, pessoas e coisas num ambiente colaborativo, digital e global, que abre infinitas possibilidades de inovação, né? E a gente falou, e no nosso pequeno mundinho aqui, que é a indústria, né, farmacêutica, como é que a gente traz valor para isso? A gente olhava, todos os executivos tinham seu notebook, todos os executivos tinham seu celular, estou falando 10 anos atrás, né, e quase 10 anos atrás, e tinham milhões de máquinas ativos, assets, caríssimos, de milhões de dólares, cada uma delas, né, e eles tinham centenas dessas máquinas lá no chão de fábrica, produzindo aquilo que a área comercial está vendendo de forma absolutamente cega. Então, ele não tinha ele não tinha nenhuma visibilidade sequer do que é que está acontecendo no chão de baixo aqui, na fábrica dele, né? Então, ele estava dentro do gabinete, dentro da sua... lendo relatórios do que aconteceu, quando era muito atualizado, do que aconteceu ontem, quando muito, porque, em geral, do mês passado, né? Aquela coisa do fechamento, né? O cara... acabou o mês de maio, agora no dia 10 de junho eu fecho o mês e entrego os dados, aquela coisa toda muito macro, né? Então a gente começou a evangelizar, bem o que vocês da Bink fizeram muito, né? Nós também nos sentíamos soldados desse grupo de evangelizadores, de que isso aqui pode criar valor, né? Se a gente conectar essa máquina aqui, na internet, você pode, do seu celular, saber se a produção está dentro do plano, fora do plano, o que está acontecendo, quais são os seus principais problemas. E a gente começou a levar isso para a indústria. E de um jeito assim, no jeito startup de ser, né? Enquanto um projeto de uma grande empresa de soluções, de engenharia ou de software, cobrava-se muito dinheiro e levava muito tempo para implementar, com aquela sala de projeto, com aquele montão de gente implementando aquelas soluções todas, nós chegávamos com uma solução que era meio que plug and play. O cara assina um subscription por mês, não tinha que investir nada, coloca o sensor lá, baixa o aplicativo, está monitorando tua máquina, amigo. E aí você começa a descobrir milhões de oportunidades de ganho que estavam ocultas ao seu olho, o seu olho não era capaz de ver, né? Porque ao final de um mês de produção, um montão de ineficiências eram ocultadas na média. As médias, você sabe, média... ela esconde as oportunidades, não se pode trabalhar com médias, né? E feito essa evangelização sobre oportunidade com a internet das coisas, aí começamos a desenhar soluções que eu vou deixar para daqui a pouco, senão a gente pega a palavra aqui, eu gosto de falar, você também gosta, daí a gente pega a palavra, não deixa a Lígia controlar o podcast. Então eu vou devolver aqui a palavra para a Lígia e a gente volta no tema daqui a pouco, falando de como criar valor através disso daí. Excelente, não, palavras valiosíssimas. Vamos lá, então. Então, há 10 anos a gente estava em um momento de conscientização da necessidade de transformar coisas offline em um ambiente digitalizado e conectado, né? E aí isso evoluiu e essa discussão também foi evoluindo até chegar em 2024, na edição 2024 do IoT Solutions World Congress de Barcelona, em que vocês dois estiveram, e aí eu peço para vocês trazerem quais são as impressões
desse evento que acaba deixando aí a Terra como epicentro da discussão do avanço da manufatura industrial, da indústria como um todo. E aí, o que vocês trazem de novidade para a gente? Eu vou pegar o gancho do Moretti, acho que a questão da geração, de criação de valor, né? Acho que é exatamente isso, essa é a essência, e também um pouco do que ele falou, né? Eu acho que a internet das coisas é um conceito realmente, ao meu ver, é quando a internet sai dos computadores e vai para todas as coisas do dia a dia, e a gente já viu, né, o impacto gigantesco que a internet teve nas nossas vidas. O Moretti estava contando um pouco, né? Mas a gente está falando aí de setor financeiro, comércio, né, o e-commerce, as redes sociais, né, como isso está abalando todas as estruturas, né, que a gente tem na sociedade, né, não precisa nem falar das plataformas digitais e tudo mais. Então, quando isso sai do âmbito dos computadores, do digital 100%, né, e conecta no mundo físico, ele traz oportunidades que são incontáveis, né, inimagináveis. Eu costumo dizer que também a internet das coisas é quando a gente pega todos os novos modelos de negócio que surgiram na internet, né, toda a parte do as a service, todos esses novos modelos de negócio, o Moretti também citou alguns aí, com o Uber, né, com o Airbnb, e agora a gente traz isso para todo mundo, né? Então a gente está vendo desde 2010 isso acontecendo. No começo, lá no evento em Barcelona, claro, né, estava tudo muito no começo, a gente via ali muitas coisas ainda eram test beds, eram pilotos, eram provas de conceito. Hoje, obviamente, né, a gente está falando de quase 10 anos depois, a gente vê que isso tudo já está maduro. Um destaque que eu trago lá do evento, né, eu falei do evento lá, do projeto lá de Amsterdã, do The Things Network, que na época era, né, um projeto crowdsourced, crowdfunded, e esse ano eles estavam lá, uma área grande, ele se tornou um projeto industrial, não só mais crowdsourced, crowdfunded, já numa proporção enorme, já com milhões de dispositivos conectados. Então essa parte toda, né, do IoT hoje ela já é, né, somente lá na Europa, né, mas aqui no Brasil também, né, ela já está mainstream, né, a gente já está vendo inúmeros casos aí já escalando, somente na área de utilities, metering, né, medições, água, gás. A gente tem aí empresas aí como Sabesp, com gás, né, já implantando aí, já levando todas essas aplicações de IoT para medição, né, para a escala aí de milhares de dispositivos. E então o que a gente está vendo hoje, né, como eu disse, né, nesse ano o foco estava muito na questão, né, da IA, e a inteligência artificial, que a gente diz também, ela não existe sem dados, né? E a outra grande definição do IoT, na verdade, o IoT, a função dele é gerar dados, né? O grande propósito da IoT é gerar dados, inicialmente dados para análise humana, né? Que foi as primeiras aplicações de IoT para tomar decisões data-driven, baseadas em dados. Mas agora com, né, digamos, não a criação, porque a inteligência artificial também já existe como conceito há muito tempo, né? Mas agora com esse hype aí que todo que a gente está passando, novas tecnologias surgindo também, o fundamental do IoT, essa combinação com a IA, é prover a IA com dados. Então a gente chega num momento agora, né, que a gente está vendo muito isso, viu muito isso lá em Barcelona, que a gente não está mais falando dos dashboards, né, do IoT mandar dados para uma plataforma e você ter lá uma pessoa monitorando de forma reativa. A gente está falando muito agora, né, agora a inteligência artificial vai receber esses dados e vai retornar para a pessoa já a informação daquilo que está errado, o que está saindo do controle, e, obviamente, já, né, dando a dica de como resolver aquele problema. Então, a gente viu muito esse ano lá a combinação da IA com a IoT lá no evento de Barcelona. Excelente. E você, Moretti, o que chamou a atenção? O Maeda citou que no primeiro evento se falava muito dessa coisa
ICO, das cripto, do blockchain e tudo mais, e alguns falavam de como monetizar o dado, ou seja, ao invés de ser caro obter o dado, você passaria a ser uma fonte de receita, monetizar o dado, é o que eu assunto de alguns anos atrás. O famoso data is the new gold, né? E não é só monetizar o dado para o seu próprio negócio, é até você comercializar dados, aquele cara que põe sensores na fazenda e tem informação de que semente gerou um melhor resultado para vender para o produtor de semente essa informação, e ele conseguiria monetizar isso, enfim. Tem uma série de ideias lá atrás, que foi muito chocante. Eu até vou pegar... Esse ano, o que me chamou a atenção fortemente, realmente, é a chegada para valer da inteligência artificial, né? Uma frase que eu ouvi de um keynote speaker lá do evento, de uma das plenárias, que achei bastante forte, ele falou assim, é a morte dos dashboards. Então, assim, enquanto as empresas, muitas, ainda estão com seus projetos de BI, implantando os dashboards para tomada de decisão, o que está se falando hoje é o fim do dashboard. É a decisão automatizada por inteligência artificial e a melhor decisão. Melhor que qualquer executivo, por mais experiente que seja, né? Ou gerente. Então, assim, você consegue automatizar muitas decisões neste mundo, quando você tem os dados certos na mão, né? Mas voltando um pouco no tempo, né? Quando feita a evangelização lá da internet das coisas, a gente sempre foi do mundo prático, né? Então, sabe aquela coisa que diz que na teoria não existe diferença entre teoria e prática, mas na prática tem, né? E tem muita gente que tem muita teoria e não tem muita prática. A nossa empresa sempre é uma empresa de prática. Então, a gente, vamos lá, vamos comprar um sensor, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui para fazer isso virar realidade. E, como eu disse no início, eu acho que qualquer empresa não compra tecnologia em si, ela compra potencial, ela compra produtividade, ela compra inovação, mas não a tecnologia em si, né? Então, a gente chegou com um discurso para as empresas que era o discurso de desperdício. Existe muito desperdício na tua produção, você está perdendo muita produção, muito, não é pouca, né? E aí existe uma métrica global, muito usada há anos e segue sendo usada, inclusive esse ano se falou dessa métrica aqui no Congresso em Barcelona, que é o OEE, o Overall Equipment Effectiveness, né? Eficiência global do equipamento. E isso aí é um nome, o que é isso, né? Então a gente fala assim, eu gosto sempre de você usar formas de explicar as coisas que você possa explicar para uma criança e ela possa entender. Então assim, o executivo, o empresário, ele compra uma linha de embalagem, vai embalar água, vamos supor que o cara vai embalar garrafinhas de água. Ele compra uma máquina de invase e o fornecedor dessa máquina diz para ele, essa aqui faz 300 por minuto, né? Então ela faz 300 por minuto, então eu já faço uma conta, eu já multiplico isso pela quantidade de tempo que eu tenho disponível na minha fábrica e falo, eu quero produzir tudo isso. E no final do mês, e ele põe isso à disposição do vendedor, fala, pode vender que eu comprei uma máquina aqui que produz, né? Só que no final do mês, o gerente de produção chega para esse cara e fala assim, então, só que não foi bem assim. Por quê? Primeiro que a gente não trabalha todos os dias, sábado e domingo a gente ficou downtime, a gente não estava produzindo, então não tem tudo isso, tem só o que a gente produziu durante a semana. E isso é o tempo não planejado da linha. Aí você fala, então tá bom, então me dá a produção do tempo que ficou produzindo. Fala, não, então tem um outro problema, chefe, o problema é que do tempo que ficou produzindo teve umas perdas, teve momentos que a máquina parou. Nós tivemos perdas de disponibilidade da máquina, ela quebrou, ela teve uma falta de energia, teve situações que ela não ficou disponível para produzir. Então, faltou um material e eu não perdi produtividade. Aí você fala, o que sobrou? Sobrou um tempo produzindo. Então, se sobrou um tempo produzindo, me dá as 300 unidades por minuto desse tempo produzindo. Aí o cara fala, então, só que é o seguinte, no tempo que ela ficou produzindo, ela não fez 300 por minuto, ela teve que andar um pouco mais devagar, porque já estava enroscando a tampa, o rótulo não estava colando direito, então perdas de performance. E o conceito do OE, fazendo um resumaço assim, é você identificar a eficiência global descontando tudo. Tira perdas de disponibilidade, tira perdas de performance, tira perdas de qualidade, aquilo que você produziu, mas não ficou bom, né? Porque no final esse cara produziu aquela quantidade ali, o chefe falou, posso vender? Então, não, porque os 5% disso aqui não ficou bom, tá com a qualidade ruim. Então, assim, investir em produtividade, qualidade e estabilidade, fazer sempre igual, não ficar... o conceito do right first time, era esse o discurso que a gente vendia. Então, a gente chegava pro cara e falava, cara, se eu te disser, perguntava para os executivos das plantas, quanto vale um minuto da tua máquina de embalagem parada? Quanto você está perdendo a cada minuto que ela fica parada? Na indústria farmacêutica é bem comum linhas que produzem 300 unidades por minuto.
é bem comum, né? Mas você tem algumas que fazem 400, 500, até 600 as mais rápidas unidades por minuto. E 1 minuto de máquina parada, vamos pegar as mais simples, nem vou nas 600, vou nas 300, 1 minuto de máquina parada, você deixou de fazer 300 unidades, né? Então, se você tem 1 minuto de perda, seja por que for, não importa o motivo, por turno, né? Você está perdendo de fazer 300 unidades por turno. No final do dia, são 3 turnos a tua planta, você deixou de fazer 900 unidades, quase 1.000 unidades. Quanto é que você vende essa unidade tua? É $1 a margem que você ganha na venda dessa unidade farmacêutica? Então, você está jogando fora 1.000 por dia, né? E de margem. Então, mas não tem demanda para tudo isso. Tudo bem, você poderia reduzir turnos, você poderia atuar na redução do custo se você não tem demanda para vender o que você produz a mais, né? Bom, 1.000 por dia no final do ano, vamos lá, fazendo conta redonda, sem exagerar, né? 250.000 unidades que você deixou de fazer numa linha, num ano, por 1 minutinho, um único minutinho, né? Só que você não tem uma linha, você tem 10, você tem 30, você tem as farmacêuticas maiores tem 50 linhas. Então, se você tivesse 10 linhas, então você deixou de fazer 2,5 milhões de unidades por ano por 1 minuto de perda. Detalhe, aí a gente traz o benchmark global. Na indústria farmacêutica, é bem comum uma eficiência global da ordem de 50%, o que significa que numa hora você produz 30 minutos, outros 30 minutos você não produz, você está perdendo, ou por perda de disponibilidade, ou por perda de performance, ou perda de qualidade. Então, assim, significa que não temos um minuto, temos um potencial enorme de muitos minutos. E ao contar essa história, eu falava, bom, como é que eu vou descobrir isso para você? Porque você está vendo o relatório da produção da semana, ou do dia. Eu não sei onde está perdendo esses minutos. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um sensorzinho do Maeda lá, do Internet das Coisas, na ponta da máquina da linha. Ah, mas a minha máquina é antiga. E aí entra acho que foi um fator muito importante para a nossa empresa no momento do lançamento dela, que não importava se a tua máquina fosse moderníssima, conectada com a internet ou não, isso não importava, podia ser uma máquina de 60 anos de uso. A gente colocava um sensor e esse sensor sim estava conectado na internet. E ele conseguia pegar informações de que hora a máquina ligou, com que velocidade ela está produzindo. Cada vez que ela parava por 1 minuto, a gente detectava isso, quero saber o motivo, por que parou, e começou a coletar dados, né, que permitiu aos gestores daquele ambiente identificar as perdas e começar a combatê-las. Você não combate perdas olhando para o que você produziu, você combate perda olhando para o que você perdeu, você tem que procurar isso aí, entender o porquê que está perdendo, né? E aí começou o que? A internet das coisas gerar valor para o cliente, né? E como disse o Maeda, embora ficou tudo muito em volta do nome de internet das coisas, mas isso é um quebra-cabeças, isso é uma colcha de retalhos, porque a internet das coisas nada mais pegava o dado da linha e colocava disponível para a gente. E existia um medo do mercado. Pô, mas vou colocar meu dado na internet, as pessoas vão ver? Não tem nada que ver com isso, é privado, né? Você fica num ambiente privado, é reservado, é só para que você tenha acesso anywhere, né? E a partir do momento que nós passamos a conectar os ativos dos nossos clientes à internet, esses clientes podiam, através do seu celular, monitorar em tempo real se a produção está andando bem ou mal. E não só em tempo real, porque esses dados eram guardados em nuvem, com segurança padrão banco, segurança nível máximo possível, para que ninguém possa acessar esses dados. E, a partir daí, usávamos Cloud Analytics. Então, uma tecnologia que na época estava bombando de Analytics em nuvem, para organizar esses dados e torná-los úteis. Até a gente, para fazer isso, se inspirou na missão do Google, né? A missão do Google é reunir toda a informação do mundo e torná-las acessíveis e úteis. Aí a gente falou, nós temos que pegar toda a informação de uma planta farmacêutica e torná-las organizadas, acessíveis e úteis. E é isso que a gente começou a fazer, usando a tecnologia das coisas para gerar valor de verdade para o nosso cliente. E aí, dashboards, aquela coisa bonita, o dashboard executivo, dashboard estático, operacional. E aí eu chego agora no evento esse ano, primeiro que Keynote Speaker lá já chega e fala, é o fim dos dashboards. Se você está investindo, já está atrasado, porque você tem que agora... Porque o dashboard, você concorda que ele pressupõe você organizar o dado e dar para alguém que vai analisar, por mais organizado que ele esteja, alguém vai olhar aquele monte de informação organizada, navegar nela de forma multidimensional, para analisá-la e tomar uma decisão a favor do negócio, né? Coisa não que hoje o IA pode tomar, né? Não é mais a visualização, é a orientação agora, né?
Já você analisar, entregar uma coisa mais analisada, mais decidida, né? Eu sempre, um dos nossos produtos na Oransys, ele é como, eu às vezes faço uma analogia bem simples, dizendo que a gente tem o Waze da produção, que diz o caminho, o que fazer agora, né? Porque quando você liga o Waze no seu carro, o que o Waze tem? Dados. Ele tem dados, conta com que velocidade está andando cada uma das vias, nos diferentes horários, né? Aí ele pega esse montão de dados, sabe que você quer ir do ponto A para o ponto B, e monta um caminho, e ele não te dá os dados para você escolher o caminho, não dá 5, 6, um monte de dashboards para você olhar e falar, pô, eu vou pela Marginal Pinheiros, eu vou pela... Ele simplesmente fala assim, vire à direita, e depois vire à esquerda. Ele já está ao comando do que você tem que fazer. Por que a gente confia nele? Porque você delega a ele a decisão porque confia, porque às vezes que você tentou vencer o Waze, e eu já tentei algumas, eu venci uma e ele venceu 9, né? Então, assim, eu achei um caminho melhor e consegui me dar melhor que ele. Mas as outras vezes eu me dei mal. Eu entrei eu não vou sair para local, não, vou continuar na Expressa. Aí daqui 1 quilômetro parava a Expressa e eu ficava lá, puta, por que eu não confiei, né? Então, quando você passa a confiar nos algoritmos, você delega a decisão para o algoritmo, né? Que eu acredito que é o caminho, né? O próprio Fórum Econômico Mundial, ele lançou na época um material que orientava as indústrias a se conectarem. Começa conectando, começa a olhar para os seus dados. Olhar, você já tem visibilidade, você não tinha, você não sabia o que estava acontecendo, agora você sabe o que está acontecendo, né? Depois você começa a montar modelos preditivos, tenta prever, baseado no seu histórico, o que vai acontecer. Olha, se eu continuar fazendo a produção rápida desse jeito que eu estou fazendo, a máquina vai quebrar, porque todas as vezes que isso aconteceu lá atrás, ela quebrou. Então eu consigo montar um modelo preditivo com backtest e testar ele para frente. No momento em que os seus modelos preditivos começam a acertar muito mais do que errar, é hora que você confia e você delega para o modelo. Fala, modelo, não era ainda uma IA, mas é um conceito muito parecido, onde você fala, bom, agora ele acerta muito mais do que eu, então eu confio que ele tome a decisão de o que fazer, né? Que é o que a gente faz basicamente com o Waze, né? E quando a gente começou, só mais uma informação aqui antes de devolver para o Maeda, quando a gente começou a levar isso para as indústrias, o pessoal, nossa, mas quanto custa isso, né? A gente falava, nada, é uma assinaturazinha mensal mínima que 1 minuto de produção paga e você fica com todos os outros minutos possíveis de ganhar, que são cerca de 240 que a gente calculava na época por dia, que tinha potencial. O que você conseguir capturar daí para frente é seu, né? Então eu estou te dando uma ferramenta para identificar desperdícios que estão ocultos ao olho nu, mas que não estarão mais ocultos, você vai poder identificar. E ele fala, beleza, então a questão do preço estava vencida. A outra questão era, mas como é que eu conecto se a minha fábrica não tem Wi-Fi? Assim, como é que eu vou ter que cabear? Eu vou ter que pôr Wi-Fi na fábrica? Você fala, sim, o mundo conectado pressupõe que, como disse o Maeda, são os sensores, é conectividade, é o lugar para armazenar os dados, é organizar esses dados, né? Mesmo a IA precisa de dados. Sem dados, a IA não vai muito longe, ela precisa de dados para ela aprender, né? E na época, o pessoal via dificuldade nisso, sabe, Lígia? O pessoal, poxa, mas tem planta até hoje que não tem Wi-Fi. E você fala, como assim, né? Peraí, onde estamos, né? E aí eu cheguei lá no convidado pelo Maeda, naquela comitiva bacana, que estava até o Ministério da Ciência e Tecnologia, todo mundo, e a gente chega no IoT World Congress de Barcelona em 2016 ou 17, acho que foi 17, e a gente assiste, uma das palestras que eu assisti foi de um engenheiro da NASA, e esse cara chega e fala o seguinte, ele fala, vocês estão me dizendo aqui então que a internet das coisas, essa 4ª revolução industrial, essa transformação digital dentro da indústria, significa sensores coletando dados, transportando para algum lugar esses dados, organizando e disponibilizando eles para uma tomada de decisão assertiva. Deixa eu te contar uma história. Aí ele vai e volta na história da NASA, na missão Apollo, né? Ele fala, em 1969, a NASA chega na Lua com a missão Apollo, e onde a nave estava toda sensorizada, e coletando dados o tempo inteiro de tudo, de velocidade, inclinação, uma centena de dados, ou mais do que isso, milhares de dados da nave, eram coletados em tempo real,
e enviados para Houston, para a base de decisão de gestão da operação, vamos dizer assim, para pensar numa produção, né? A nave era o chão de fábrica fazendo o que tem que ser feito, mandando dados para os gestores analisarem, e aí você tinha em Houston o pessoal analisando esses dados e tomando decisões em tempo real para cumprir a missão, que é o que eu acho que a gente nunca pode perder de foco. Qual é a missão da empresa? É produzir, então nós vamos ajudar o cara a cumprir a missão, com dados, né? E ele contou essa história e falou, pô, isso tudo foi feito, ou seja, tinha sensores, tinha conectividade, tinha organização de dados, tinha tomada de decisão em tempo real em prol de um objetivo, de uma missão, de uma meta, né? Poderíamos dizer dentro da indústria uma meta. Numa época, pô, 1969, estamos falando de décadas, muitas décadas atrás, numa época onde a capacidade computacional da NASA era inferior ao que nós temos hoje num telefone, num smartphone que está dentro do nosso bolso. Então, assim, eu acho que uma das chaves da transformação, da inovação, da transformação digital é acreditar e fazer, né? Porque se você quer dar desculpa para não fazer, tem um montão delas. Não dá, não tem Wi-Fi e tal. Mas a hora que você se predispõe a olhar para essas coisas, juntar esse quebra-cabeça e fazer algo de valor, é apaixonante, é um negócio que não tem quem não se entusiasme com isso. Aí você faz realmente a transformação, né? É isso. Maeda, de IoT para AIoT, de visualização, agora para um universo de orientação e até de predição, né? São as novas discussões. Trazendo para o Brasil, você esteve na primeira edição, né, do Solutions Congress Brasil, não só esteve, mas representando a BINC, que também é embaixadora do evento. Como é que você vê a aplicação de tudo isso, dessa discussão mundial no Brasil, não só no evento, mas no geral? Você também, Moretti, como que vocês veem na prática isso aqui? A gente já está acompanhando, e aí eu já vou pedir para vocês emendarem com uma dica, porque diante de tantas tendências, discussões e boas práticas, é importante ter uma orientação de foco, né? Então, se vocês fossem orientar aí os gestores operacionais das indústrias, das manufaturas, qual seria essa principal orientação, a principal dica que vocês dão? Legal. Então, o evento esse ano, né, foi a primeira edição do mesmo evento, mesmo formato do evento do IoT Solutions World Congress em Barcelona. Foi o IoT Solutions Congress Brasil, né, aqui no Brasil. A BINC apoiou o evento, né, como embaixadora, assim como tem feito desde 2016 lá em Barcelona. Obviamente, né, foi um evento ainda menor, não do mesmo porte do evento em Barcelona, não tinha como ser diferente. Mas eu acho que o destaque que eu daria, o que me chamou muito a atenção, o IoT ele sempre foi muito, digamos, empreendedor, né? Acho que essa é uma característica, inclusive, da BINC. Na BINC a gente sempre teve as empresas emergentes, não necessariamente startups só, né? Mas empresas emergentes, diferente das outras associações, principalmente de telecomunicações, internet, de TI, que são mais os incumbents, né? As associações que reúnem os grandes dominantes do setor. O IoT e a BINC sempre foi o pessoal que está emergindo, que está trazendo, que está lá falando com a Anatel, que está trazendo a inovação lá de fora para cá, né? Isso não deixa de ser até hoje. Então, uma coisa que me chamou a atenção no evento daqui do Brasil foi que eles reuniram ali uma área com mais de 120 startups. Eu mesmo na BINC nem imaginava assim, que a gente conseguiria chegar num evento, em uma primeira edição principalmente, e colocar lá 120 startups, inclusive algumas ficaram de fora, que o pessoal lá da organização do iCities comentou, eles não conseguiram trazer todo mundo. Acho que o que mostra, né, que embora é o que eu falei, a gente não tem estratégia, né, de governo, de país, a gente teve o Plano Nacional de IoT que a BINC ajudou a construir, mas a gente faz muito aqui, né, as coisas no Brasil, o grande aí o herói empreendedor aí que está puxando as coisas. Então é bacana ver que no IoT a gente tem lá a garotada com as startups, né, 120 startups. Então dá uma esperança aí que, assim como a Barcelona, a Catalunha, né, se organizou em torno desse tema do IoT, que deu super certo lá. Hoje, acho que o número que eles falaram, se eu não me engano, tá em casa de 1.500 startups só de IoT lá em Barcelona.
Então a gente vê que a gente, né, tem essa possibilidade aí com o papel que a associação como a BINC, que a BINC faz, e também fazer isso acontecer aqui no Brasil. E agora, principalmente, né, com essa nova onda da IA, a gente não ficar de fora, a gente tem capital humano aí de sobra para fazer isso, e isso é uma das coisas aí que é um dos grandes papéis da BINC, principalmente em apoiar esse evento. De dica, acho que eu daria o seguinte, né, principalmente para os executivos aí, quem está na indústria, acho que você até comentou também, né, Lígia, ver o dado como um ativo, né? Às vezes é um jargão, o dado é o novo petróleo, é o novo ouro, né? E as pessoas não dão muita atenção para isso, principalmente na indústria. E a gente vê que em outros setores, como financeiro, e-commerce, o dado é fundamental, né? A gente vê, eu costumo dizer que se a gente pegar as 8 maiores empresas de capitalização de mercado no mundo, 7 são empresas que o modelo de negócio delas está centrado no dado. Então, muitas vezes, na maioria das vezes que a gente sabe, né, ela fornece o produto dela ou o serviço sem custo, né, mas o modelo dela está lá monetizando em dado. Então, acho que é essa consciência que a gente tem que trazer para a indústria. A indústria ainda não vê o dado como um ativo. Eu passo muito isso aqui na EIFRE, né? A gente faz os projetos de engenharia das plantas industriais, e o projeto de engenharia normalmente está pensando no ativo físico, né? De projetar o ativo físico. E hoje a gente tem que também pensar no ativo digital na indústria, principalmente agora com a inteligência artificial vindo. Uma das coisas que a gente viu lá na Europa muito forte e que a gente está trazendo para o Brasil também como a BINC é a questão do dado como um ativo, mas principalmente tudo que está acontecendo lá na Europa em questões de políticas, de economia digital, da nova economia baseada em dados. A gente está trazendo, assim, não vai dar para entrar no detalhe, né, mas está trazendo também, já pensando, como sempre a BINC pensando lá na frente, né, a questão dos espaços de dados. Acho que o Moretti comentou um pouco essa questão da gente poder monetizar dado. Então lá na Europa as empresas já estão vendo, e o governo vendo que o dado é um ativo e criando formas de monetizar o dado e permitir que as empresas tenham a propriedade e a soberania sobre os dados próprios dela, né? Então, para quem depois quiser saber lá, segue a BINC, a gente está fazendo vários eventos sobre essa questão dos data spaces, dos espaços de dados. E por fim, minha última dica é a seguinte, né? Acho que ver também o lado humano, né? Acho que não só pensar na tecnologia, mas no lado humano. Todos os projetos de transformação digital, a gente sabe bem que dependem menos da tecnologia e mais das pessoas, né? E se engajarem, adotar a tecnologia. O que eu vi recentemente aí, né, que também está surgindo, não sei se você sabe, Moretti, agora tem a indústria 5.0, né? E a indústria 5.0, ela está pegando um viés agora de trazer de volta esse lado humano, né? Porque sempre foi essa questão, né, da hiperautomação, você ter a fábrica totalmente automatizada, e a indústria 5.0 está meio que, acho que, fazendo essa correção de rumo e trazendo o lado humano. Então eu vejo, tá, para encerrar, que a inteligência artificial, a IoT, tudo isso, né, vai no final caminhar lado a lado com as pessoas, né? Você vai ter ali, na verdade, o copilot, né, que a gente está falando tanto agora, né? Na verdade, ele é um copiloto que está trazendo a informação, né, para as pessoas no final ali tomarem a decisão de forma mais rápida, a melhor decisão, como o Moretti falou, né? Mas eu ainda vejo aí para o futuro, né, esse componente humano, as pessoas andando lado a lado com a tecnologia. Por isso que a gente não pode também, na indústria, deixar de pensar também na tecnologia para aumentar as capacidades das pessoas e a gente fazer, todos nós aí, continuar podendo trabalhar, né, não ficar desempregado aí depois no futuro, né, e ter a tecnologia nos apoiando. A IA pode até orientar, mas no fundo a decisão e a movimentação é feita por nós, né, para a transformação. Na prática é claro isso. Claro que vai ter muita automação, inevitável, né, nas ondas todas as revoluções vai ter ainda a automação, né? Muita coisa sendo automatizada. Na indústria, essa questão também de ter os agentes, né, trabalhando aí na fábrica, agentes virtuais, vai ser os especialistas, né, da indústria 100% virtuais.
mas eu ainda tenho essa visão aí da tecnologia andando lado a lado com as pessoas. Posso ser até um pouco romântico, eu queria saber a opinião do Moretti, né? Mas se no final a gente vai acabar tudo mesmo dentro vai tudo robotizar tudo e aí a gente e as pessoas ali são como coadjuvantes. Considerações finais, vai lá. Grande Maeda. Bom, primeiro vou cumprimentar mais uma vez esse grande empreendedor Maeda, porque empreender muitas vezes não é só você ser dono da sua empresa ou mesmo fazer um empreendedorismo corporativo, é você empreender uma ideia e se abraçar com ela para fazer acontecer, né? Um cara que se predispõe a fundar uma associação como a BINC, a reunir líderes concorrentes em torno de um propósito e fazer isso de forma voluntária, não remunerada. Eu, como rotariano que também atuo em iniciativas voluntárias, humanitárias, né, pelo Rotary, eu entendo o valor que isso tem para o mundo. São pessoas assim que ajudam o mundo ficar melhor. Acho que a automação vai fazer as pessoas viverem melhor. No final, o foco sempre são as pessoas. As pessoas estão aqui pelas pessoas e é para isso que a gente está construindo um mundo melhor. Eu não acredito que a automação vai piorar as coisas para as pessoas. Às vezes o pessoal pensa na perda do emprego e tal. O Uber chegou, vai tirar o emprego do taxista. Cara, quantas pessoas você conhece que sustentam sua família com Uber, né? Porque surgiu para trazer uma nova forma de se fazer a sua remuneração. Então tem milhões de oportunidades que vão surgir. Aqui na Europa a gente vê tanta coisa já diferente, né? Às vezes as regulações, o Maeda citou aí que a Anatel, né, as agências no Brasil, elas às vezes atrasam o avanço, fica segurando muito, demora demais, aí, mas já está liberado nos Estados Unidos, já está liberado no Japão, já está liberado na Europa, não, a gente tem que analisar, e é mais 2 anos para aprovar no Brasil, quer dizer, aí você fica sempre atrás, sempre atrasado, né, e isso é ruim. Exemplos muito simples, né, aqui na Europa, assim como nos Estados Unidos, você vai abastecer seu carro, você desce, você pega a mangueira, você coloca no carro e você abastece. E isso faz com que a gasolina seja um pouquinho mais barata. Você não precisa de alguém fazer isso para você. Aqui na Europa, você segrega o seu lixo, você leva o lixo e coloca numa caçamba de lixo totalmente segregado que está na rua. O caminhão chega, o caminhão simplesmente conecta naquela caçamba e despeja para dentro. Não tem um cara correndo atrás, pegando latinha por latinha, saquinho por saquinho e jogando dentro do caminhão, sabe? Então, assim, eu moro aqui e não pago condomínio, porque eu pagava um condomínio no Brasil porque tinha um cara que apertava um botão para abrir o portão da minha garagem, para eu entrar com o carro, poxa. Sendo que eu podia fazer isso, né? E aí pagava uma pessoa que passa apartamento por apartamento nos andares, recolhendo o lixo, porque você, sei lá, quer deixar o lixo ali pertinho da sua porta e não pode levar até a caçamba que está na rua já segregado, né? Então, assim, aqui as pessoas fazem a sua parte e por isso tem uma vida mais barata, por incrível que pareça. Então você tem uma gasolina mais barata, você tem um condomínio muito mais barato, você tem um montão de coisa muito mais barata, porque você não fica... E por que tem um frentista para pôr a gasolina no carro no Brasil? Regulação, obrigação, lei, é obrigatório. Uns 20 anos atrás começou a tirar, foi lá o sindicato. Não pode, vai acabar com o emprego. E aí você não acaba com o emprego, mas fica um país pouco produtivo, fica um país caro para fazer as coisas. Então a gente precisa abrir o olho para essas coisas no Brasil. Então, estou dizendo isso para dizer o seguinte, eu acho que levar o evento do IoT World Congress daqui, da Europa, para o Brasil, é uma iniciativa plausível, porque a gente precisa acordar, a gente precisa olhar para o que está sendo feito e começar a fazer. Eu fui aqui numa loja de roupas outro dia, comprar roupa para os meus filhos, cara, você põe todas as peças dentro de uma cesta, você chega no caixa, só coloca a cesta em cima do caixa, a conta pronta, paga com o cartão e joga dentro da sacola e vai embora. Não tem que pegar peça por peça e passar por um scanner, sabe? Então, assim, a produtividade ela favorece a redução de custo, e a redução de custo dá acesso a todas as pessoas aos bens. Os bens ficam acessíveis. Então, a gente precisa investir em produtividade, sim, né, Maeda? E fazer eventos como esse, liderar iniciativas como a que você lidera na BINC, ou mesmo dentro da empresa que você dirige, eu acho que são plausíveis para a gente construir um mundo melhor. Aqui no IoT World Congress, uma das palestras também que me chocou bastante, um palestrante mostrou um dado da McKinsey. Um dado mostrava sobre a produtividade no mundo nos últimos 20 anos. Então ele dizia o seguinte, a produtividade no planeta aumentou 6 vezes. 6 vezes, né? Em 20 anos. Puxado
principalmente por um aumento de quase 8 vezes da produtividade da China. Quanto subiu a produtividade da América Latina? 0,8, nem uma vez. Ela nem sequer dobrou, enquanto o resto do mundo mais que quintuplicou, sextuplicou sua produção, seu nível de produção de ativos, e por isso as pessoas vivem melhor. Porque se produz mais com o mesmo ativo de antes, ou com até menos, né? Porém, um setor no Brasil foi o único que está dentro dos padrões globais de aumento de produtividade, que é o agro. Aí deixo aqui uma saudação para o nosso amigo em comum aí, o Erlon, cara que tem um empreendedor da tecnologia, da internet das coisas, do mundo agro. Que o mundo agro precisa de dados também. Eles têm muitos dados, mas muitas vezes conectar sensores que estão lá nos campos de soja. E aí? E o Wi-Fi, né? E o Wi-Fi? Eu vou lá na NASA e falo, mas o cara conectou a Lua e não tinha Wi-Fi, né? Então, assim, poxa, mas Elon Musk já botou um monte de satélite aí para rodar, então, assim, a gente tem como conectar. Tem como. E o agro é o que salva o Brasil. Então, assim, como brasileiro, patriota que sou, eu olho e falo, gente, a gente precisa acordar. O Brasil se industrializou lá em Juscelino Kubitschek e depois vem deteriorando. Tá perdendo competitividade global. Ou assume logo a posição. O nosso negócio é produção no agro, porque nesse nós somos competentes. Estamos fazendo bem feito, né? Então, acho que é isso, gente. É muito importante. Bom, como dica, a dica eu vou levar para o setor onde eu tô, que é a indústria, né? Eu acho que muitos executivos, o Maeda já falou aí o que o executivo deve olhar, né? Tem muita gente criando orçamento, o cara está nesse momento fazendo o orçamento do próximo ano. E ele coloca lá um recurso financeiro no orçamento para iniciativas 4.0. Sabe nem o que vai fazer. E muitas vezes não faz nada, porque fica só desenhando projetos mirabolantes e não faz o arroz e feijão, uma coisa simples às vezes, né? Então, acho que a principal dica que eu daria para qualquer indústria é que, primeiro, a transformação digital não é um projeto, ela é uma jornada. Então, assim, não é uma coisa que você vai falar assim, eu não sou digital, agora eu vou contratar uma puta de uma empresa aqui renomada que vai chegar aqui e vai fazer minha empresa ficar digital. Você tem que traçar uma jornada. Tem que saber qual é o processo meu que precisa se digitalizar primeiro. Mas faz uma iniciativa. Erra, né? Permita-se errar. Eu acho que as indústrias, o pessoal às vezes no mundo corporativo penaliza muito o erro. Precisa permitir errar. Tem algumas empresas que inovam bastante porque eles têm um conceito do fail fast methodology. Faz uma iniciativa pequena. Você não precisa ficar uma iniciativa que transforma a tua empresa inteira. Pega um setor, uma linha, um produto. Vamos mexer nesse cara aqui, tentar criar valor através da transformação digital com iniciativas com jovens, com pessoas. Aí vou de novo no que o Maeda falou. Pessoas. No final, quem vai fazer a transformação acontecer é alguém questionador, inquieto, capaz de olhar para as coisas e falar, mas podia ser melhor, será que não, né? E tentar pensar um jeito de fazer aquilo diferente, né? E aí esse cara cria uma iniciativazinha. Então faz uma iniciativa qualquer, começa pequeno, para não ter medo de perder muito, mas começa agora, não deixa para chegar um mega projeto para começar. E assim, como fazem os fundos que investem em startup, eles investem em 10 para que uma dê certo. Sei lá, eu estou dando um número qualquer aqui, tá? Não estou nem aqui dando dados concretos. É tipo, investe em 10, 9 vão falhar, uma vai dar muito certo. Então que seja assim dentro das indústrias também. A indústria está funcionando. Vamos aqui criar iniciativas de inovação conscientes desde o início que a maior parte delas não vai decolar, não vai criar o valor desejado e nós vamos ter que matar no ninho. Tem que estar consciente disso, porque aí você começa e sem nenhum pudor, isso aqui não deu certo, abandona. Mas uma vai dar, e essa uma que vai dar vai transformar o teu negócio. Então essa é a crença que eu tenho. Começa pequeno, mas começa já. E acredita, é uma jornada sem linha de chegada, não vai terminar nunca. Muito bem, muito obrigada, gente, pela participação. Foi fantástica a contribuição de cada um de vocês. Com certeza vai agregar bastante para a evolução aí dos profissionais que estão acompanhando a gente. E esse foi mais um episódio do podcast Inteligência Industrial.
o podcast que discute sobre tendências e inovações que estão aí transformando e evoluindo a manufatura industrial. Muito obrigado, desde já fica o convite para outras edições do podcast, a gente vai trazer aí temas relevantes, acompanhem o nosso canal e entrem no site oronsys.net, conheçam as nossas soluções para poder evoluir ainda mais a sua manufatura, siga também a BINC para estar atento aí às tendências e novidades. Muito obrigado e até a próxima.